Olá, quero saudar a comunidade adventista nesse vasto território da União Oeste Brasileira e quero também parabenizar os líderes pela brilhante iniciativa em capacitar os membros para a tarefa da evangelização. O programa Ações de Esperança vai estar mobilizando e envolvendo os membros em grandes ações para evangelizar cidades não alcançadas, bairros e todas as pessoas na vizinhança. Mas em preparação para esse momento, eu gostaria de falar hoje a respeito daquilo que tem sido a razão de ser da igreja, a missão da igreja. Você sabe, quando o Senhor Jesus Cristo esteve aqui, Ele deu para nós aquilo que passou a ser conhecido como a grande comissão. Ele disse: ide, faça discípulos de todas as nações, batize-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Mas quando Deus, no início, trouxe o seu povo e os plantou bem na confluência de 3 grandes continentes, Ele os colocou ali para que eles se tornassem luz, para que evangelizassem todas aquelas nações. Ao longo do tempo, o povo de Israel demorou um pouco para entender o seu papel na evangelização. Você sabe, o conceito de missão não se desenvolveu de maneira rápida. Ele foi gradual, lento. Por exemplo, quando Deus colocou o povo de Israel aqui no Egito, a experiência de Israel sempre oscilou em torno de 2 polos distintos. Em primeiro, a tendência foi imitar o mundo. Você se lembra quando Samuel convocou todo o povo? Eles disseram a Samuel: dá-nos um rei. E Samuel, então, surpreso, disse: mas vocês não estão satisfeitos com o sistema teocrático que Deus estabeleceu? A resposta deles foi patética: dá-nos um rei, porque todas as nações têm rei. E eles então começaram a imitar o mundo nas suas formas práticas, nas suas práticas políticas, sociais, nas suas práticas religiosas. E quando veio Salomão, eles começaram também até mesmo a adorar os ídolos das nações circunvizinhas. Como resultado disso, eles foram levados para o cativeiro babilônico. Ficaram ali cerca de 70 anos. E ao voltarem do cativeiro babilônico, certamente que eles ficaram curados desse mal. Mas ali eles adquirem uma segunda tendência. Não mais imitar o mundo, e sim a ideia de separar-se completamente do mundo. Eles então começam a desenvolver o conceito de gentios, ou seja, pessoas a quem deveriam até mesmo serem evitadas. Lembra que quando o Senhor Jesus Cristo apareceu pregando, a acusação que os fariseus fizeram do Senhor Jesus Cristo é: este homem come e bebe com pecadores. E quando Jesus introduz uma novidade teológica de que os gentios podem ser salvos, isso criou um trauma na igreja. Em Atos, do capítulo 15, nós vemos da celeuma, das discussões que houveram em torno da evangelização dos gentios. E esta situação continuou ainda por muitos e muitos anos. Então, para o Senhor Jesus Cristo, o mundo não era algo mau, mas era algo que deveria ser amado. Ao ponto que ele diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ao longo do tempo, especialmente da era cristã, a experiência da igreja até a atualidade continuou oscilando entre imitação do mundo e separação completa do mundo. Por exemplo, nos primeiros séculos da história da igreja, a igreja começou a separar-se completamente. Começaram a surgir aqueles famosos anacoretas, os ermitões, aqueles homens que criam que para ter santidade eles deveriam fugir da companhia da comunidade, da sociedade. E eles iam para os desertos, para os lugares ermos, e ali construíam os seus mosteiros. Você tem aqui, por exemplo, a foto de um mosteiro que fica bem na base do Monte do Sinai, o mosteiro de Santa Catarina. Aqui mesmo, por exemplo, em Vitória, nós temos ali o Convento da Penha, o lugar mais inacessível. Então, para ser santo, eles deveriam estar separados. Nessa época surgiu um indivíduo chamado Antônio, o ermitão. Ele se tornou uma referência para o cristianismo. Muitos o seguiam. Ele passava a viver em cemitérios e tinha uma vida totalmente contemplativa.
Com o passar do tempo, o que ocorreu? Esses mosteiros, que se tornavam locais onde se desenvolvia uma boa biblioteca, começou a abrir as suas portas para as comunidades. Os pais começaram a trazer os filhos para serem educados nesses conventos, nesses mosteiros. E eles não mais se separaram do mundo, mas começaram a misturar-se com as pessoas. E sabe que esses mosteiros se tornaram a origem das grandes universidades europeias. Mas com o passar do tempo, eles novamente passam a imitar o mundo. Então eles tornam a missão em algo mais secular. Ou seja, a missão não é mais a evangelização. A missão agora é sinônimo de defesa de causas sociais, etc. A conclusão desse primeiro bloco é que sempre houve uma tensão teológica. De um extremo, aqueles que querem separar-se do mundo. No outro extremo, aqueles que querem imitar o mundo. Como a igreja hoje, no século XXI, pode solucionar essa tensão? Como ter equilíbrio e ainda ter motivação para o cumprimento da missão? Vamos continuar o tema mostrando que esse conceito de missão, ele não surgiu de maneira rápida entre os adventistas do sétimo dia. Ele foi gradual, lento. Tudo começou com a iniciativa de um homem chamado Guilherme Miller, como você sabe, um deísta convicto. E ele começou a voltar-se à Bíblia para buscar respostas a muitas de suas indagações. E a partir do ano de 1816, isso durou cerca de 13 anos, estudando a palavra de Deus, ele chegou a aproximadamente 20 pontos doutrinários. Um deles era a convicção de que o Senhor Jesus Cristo voltaria a qualquer momento entre maio de 1843 e abril de 1844. Naturalmente que ele não quis falar a outros, ele guardou essa convicção por algum tempo, até que, depois de algum tempo e de muita oração, bateu à porta de sua casa o seu sobrinho Irving, dizendo: tio Miller, queríamos que o senhor viesse e compartilhasse conosco aquilo que o senhor tem estudado na palavra de Deus. Ele lutou com Deus no bosque, atrás de sua casa. E então ele foi para a casa da sua irmã e ali, o seu primeiro sermão, na cozinha, para que ele estivesse mais à vontade, foi tão bem sucedido que as reuniões se prolongaram por cerca de uma semana. E em consequência disso, cerca de 12 famílias se converteram. Mas o que Miller não sabia é que quando ele chegou em sua casa já havia uma série de convites de pastores que aparentemente não o conheciam ainda. E assim começou o movimento millerita. Alguns pastores evangélicos, alguns pastores começaram a se unir a Miller. Dentre eles, um jovem ministro da igreja congregacional chamado Josué Himes. Himes foi o primeiro ministro millerita, adventista, a se preocupar com o conceito de uma missão mais abarcante. E ele então teve um diálogo muito interessante com Miller. Ele disse: pai Miller, você de fato crê na segunda vinda de Cristo? Você crê que Jesus vai voltar? Ele disse: olha, é claro que eu creio. Se eu não cresce, não estaria pregando essas verdades. Ele disse: é verdade, você tem feito o seu melhor. Mas o fato é que você só tem se preocupado em pregar nos pequenos centros, nas cidades pequenas, nas vilas, na zona rural. E o que dizer dos grandes centros? Filadélfia, Nova York e as grandes cidades. Ele disse: olha, Himes, espere um pouco. O que pode fazer um velho fazendeiro com quase 50 anos de idade? Eu vou onde as pessoas me convidam. Ele disse: sim, é verdade, você tem feito o seu melhor. Mas se as portas se abrirem, se Deus em sua providenciar convites, você está disposto a ir aos grandes centros? Ele disse: certamente. Então Himes foi o primeiro a se preocupar com a missão mundial. E ele começou então a publicar os painéis proféticos, os inários, os lectures, ou seja, as palestras de Miller. E ele começou também a enviar publicações aos missionários, aos postos missionários de além-mar. E com essas iniciativas ele demonstrou ser o primeiro líder deste movimento a ter uma visão de missões mundiais. Mas com o passar do tempo,
algumas limitações começaram a surgir. Limitações que buscavam ofuscar esse conceito emergente de missão. E a primeira dessas limitações, naturalmente, foi o impacto de 22 de outubro de 1844. Ou seja, havia uma grande expectativa em torno da vinda do Senhor Jesus Cristo, mas chegou o dia e Jesus não veio. E o que ocorreu? Um grande número de pessoas começou a se afastar deste movimento. Você sabe, o movimento se esfacelou em aproximadamente 3 grupos. E o grupo menor, eles começaram a reunir-se em celeiros, em grupos, e orar a Deus em busca de luz. Eles queriam entender o que estava errado. O que aconteceu? E com isso, ao buscarem a Bíblia, algumas novidades teológicas começaram a surgir. Outros a se desenvolverem, como por exemplo o conceito do sábado, que já era conhecido dentre alguns deles, mas começou a criar raízes mais profundas. E o conceito, a doutrina do santuário celestial. Uma outra limitação que naturalmente surgiu do estudo da Bíblia foi um conceito bíblico, um conceito que surgiu entre 2 mileritas chamados Apollos Hale e Joseph Turner. Ao estudar a Bíblia, eles chegaram a 2 textos em especial. O primeiro deles, o texto de Mateus, no capítulo 25, no verso 10. E a Bíblia diz que as 5 virgens prudentes entraram e o noivo fechou a porta. Ora, ele então, comparando isso com um texto de Apocalipse, no capítulo 22, verso 11, que diz: quem é justo, continue a ser justo, quem é santo, a santificar-se. Eles chegaram à conclusão de que em 1844, o Senhor Jesus Cristo fechou a porta. Não haveria mais conversões, o Espírito Santo foi retirado da terra. Ora, o que ocorreu com a missão? Naturalmente, que não havia mais necessidade de missão. Não havia mais necessidade de trabalhar. O próprio Miller cria que Deus, em sua providência, havia fechado a porta da graça. Ele disse: não podemos fazer nada mais senão animar-nos uns aos outros, porque Deus fechou a porta. E agora, quando você lê algumas citações, alguns textos, alguns livros, até mesmo livros de Ellen White, você vê que nesse período, os milleritas, a missão dos milleritas se tornou simplesmente animar alguns grupos de adventistas, de milleritas dispersos, aqui e acolá. E você pergunta, Ellen Gold Armond cria na doutrina da porta fechada? Sim, no início ela cria, ela não havia tido luz ainda sobre esse assunto. Ela diz: com os meus irmãos e irmãs, após a passagem do tempo em 44, acreditei que não mais se converteriam pecadores. E ela diz: por algum tempo depois da decepção, mantive com o corpo do advento que a porta da graça estava para sempre fechada para o mundo. E naturalmente que ela manteve esse conceito por algum tempo ainda. Até que em 1849, os horizontes missionários se abriram uma vez mais para aquele pequeno grupo de milleritas, de adventistas. Ela teve uma visão e Deus lhe mostrou que o texto de Apocalipse que diz: eis que põe uma porta fechada que ninguém abre, uma porta aberta que ninguém fecha. Nada tinha que ver com a salvação de pessoas aqui, ou com a porta da oportunidade. E sim com um duplo ministério de Cristo no santuário celestial. Reparem, ela menciona no livro Primeiros Escritos: vi que Jesus havia fechado a porta do lugar santo e nenhum homem poderia abri-la, e que ele havia aberto a porta para o Santíssimo e que homem algum poderia fechá-la. Logo, com essa nova luz, os horizontes missionários começaram uma vez mais a se expandir. E um novo ímpeto começou a tomar conta daqueles jovens pregadores. Eles começaram a ver a necessidade de advertir as grandes multidões das metrópoles acerca da vinda do Senhor Jesus Cristo. E eu concluo esse pequeno bloco aqui mostrando que a missão no movimento adventista, que começou com a fagulha inicial, com a descoberta da doutrina da segunda vinda de Jesus, cresceu, se avolumou, mas ele começou a sofrer alguns impactos. O primeiro deles foi de 1844. Ali a missão ficou abalada. E logo veio o conceito da doutrina da porta fechada, que uma vez mais diminuiu a visão missionária. Mas, graças a Deus, com uma nova luz, ele foi uma vez mais
alargada. Mas um outro perigo estava à espreita. Uma nova limitação teológica estava também surgindo entre os primeiros adventistas. E esta foi uma ideia, a de que o evangelho a todo mundo era uma missão cumprida. Porque quando eles encontravam algumas passagens da palavra de Deus, tais como Mateus 24:14, que diz: será pregado esse evangelho em testemunha a todas as gentes, então virá o fim. E então alguns dos líderes eram perguntados: quão longe estamos de ter a vinda de Cristo? É necessário que preguemos este evangelho a todo mundo? E uma explicação bem criativa dos líderes foi aqui: não há necessidade de se pregar o evangelho ao mundo inteiro. E por que não? A explicação deles, especialmente de Tiago White, é que a circulação da Bíblia em tantas línguas, em dialetos diferentes durante o último meio século, os missionários, naturalmente os missionários de outras denominações, enviados a todas as nações, são suficientes, dizia ele, para dar cumprimento ao texto de Mateus 24:14. E aí, a própria Ellen, quando dizia que havia uma missão, havia ainda uma tarefa a ser cumprida pelo povo de Deus, e ela mencionava Apocalipse capítulo 10, verso 11, 12, importa que profetizes a respeito de muitas nações, povos, línguas, tribos. E então, muitos, dizia ela, a acusavam de querer retardar a vinda do Senhor Jesus Cristo. E vejam, agora surge uma terceira limitação, aliás, um desdobramento da segunda limitação. A ideia de que todo mundo já estava representado nos Estados Unidos. Quando as pessoas buscavam explicações para Apocalipse capítulo 10, verso 11 e 14, 6, da necessidade de ir às nações, eles diziam: não há necessidade de ir às nações. Veja, aqui mesmo em nossa nação há representantes de quase todos os povos do mundo inteiro. De fato, havia uma grande corrente migratória vindo da Europa para os Estados Unidos. E veja que explicação interessante. Eles diziam: não é necessário cumprir Apocalipse 10, 11, porque em nossa nação temos pessoas vindas de quase todas as nações. Ou seja, salvação por procuração. Ao invés de pregar a Polônia, pregar a Alemanha, pregar a França, basta pregar aos poloneses, alemães e franceses que estão em nosso território. Interessante, não é? Reparem, 8 anos depois disso, em 1867, eles continuavam dizendo: gente de cada parte civilizada do globo está aqui. Vamos pregar a essas pessoas aqui. E a igreja demorava, adiava a tarefa da evangelização. E como um corpo, a igreja ainda estava lenta em perceber as necessidades do mundo. E como a igreja não o fizesse, Deus começou a suscitar alguns irmãos leigos, alguns indivíduos que se convertiam dessas comunidades e começaram a sentir paixão, amor pela sua comunidade que ainda não conhecia o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E dentre esses indivíduos surge aqui um ex-padre polonês. Vocês certamente já conhecem a história desse irmão, Miguel Berlina Tchaikovsky. Ele havia sido convertido em uma série evangelística realizada pelo pastor John Loughborough. E no seu coração começou a surgir o desejo de ir à Europa, de pregar o evangelho ali. E ele então pediu a Tiago White que intercedesse em seu favor junto à liderança da igreja. Mas o irmão Tchaikovsky era ainda um neófito. Ele ainda não estava muito seguro das coisas e a igreja achou prudente que esperasse um pouco mais. Mas o irmão Tchaikovsky era um homem ardoroso. Ele não era de esperar nada. E ele então buscou a intercessão dos adventistas guardadores do sábado, mas como esses se negassem a fazê-lo, ele então foi aos adventistas guardadores do domingo, um outro grupo que havia surgido após o desapontamento. E esses prontamente lhe deram recursos. E assim que em 1864, Miguel Berlina Tchaikovsky se torna o primeiro missionário adventista não oficial a ir à Europa pregar o evangelho. Só que esse irmão era um pouco controvertido, porque ao chegar ali na Europa, especialmente na região norte da Itália, ele, que recebia recursos dos adventistas guardadores do domingo, começou a pregar o sábado dos adventistas sabatistas. E ele ia de maneira agitada a vários lugares, ele começou a organizar várias comunidades e várias pequenas igrejas. Ele organizou a primeira igreja em Torre Pellice, nos Alpes. E alguns dos seus conversos logo começaram a surgir.
Mas ele não dava a conhecer a eles sobre a denominação que estava por detrás de tudo. Finalmente, o irmão Tchaikovsky ficou enfermo, ele morreu precocemente. E então alguns dos seus seguidores, Alberto Villemier e James S. Berger, descobriram ali dentro seus pertences uma revista chamada Signs of the Times. E eles, ao lerem aquela revista, perceberam que eram as mesmas coisas que pregava o irmão Tchaikovsky. E para o seu espanto, perceberam que havia ali um endereço que os ligava diretamente aos Estados Unidos, a Battle Creek. Ao entrar em contato, então os irmãos lá dos Estados Unidos ficaram surpresos ao saberem que havia um grupo de guardadores do sábado na Europa. E então, somente no ano de 1874, repare, 30 décadas após 1844, é que a igreja envia aquele que é conhecido como o homem mais capaz de nossas fileiras, o pastor John Nivens Andrews. E ele vai, em 1874, como primeiro missionário oficial da igreja. E ele reagrupa os conversos de Tchaikovsky e ele começa a organizar a igreja. E eu concluo essa parte dizendo aqui que o conceito de missão na igreja só se desenvolveu após 30 anos. 3 décadas para que a igreja compreendesse a sua tarefa de evangelizar o mundo. Foi lento, mas ocorreu. 3 décadas depois. E agora eu quero mostrar a vocês alguns conceitos de missões nos escritos de Ellen G. White. Você sabe, quando Ellen White tem uma vasta literatura e muitas citações a respeito da obra que a igreja deve realizar em termos de missões, se você pudesse sistematizar todos os estudos, os ensinos de Ellen White em pelo menos 3 principais blocos, nós colocaríamos aqui que você tem os escritos delas que têm uma dimensão soteriológica, escatológica e eclesiológica. Vamos aqui ao primeiro ponto, soteriológica, ou seja, todos os ensinos dela que falam sobre missão, que tem que ver com a salvação. Para Ellen G. White, a missão está conectada com a salvação. O ser humano, nos escritos de Ellen G. White, são responsáveis diretos pela salvação de outras pessoas. De fato, ela está ecoando aqui as palavras de Paulo em Romanos 10. Ele diz: como vão crer se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Ele então diz: quão formosos são sobre os montes os pés daqueles que anunciam as boas novas. E ela diz aqui no livro Serviço Cristão: Deus designou seus filhos para proporcionarem luz aos outros. E se deixarem de o fazer, e almas forem deixadas nas trevas do erro por sua falta em fazer aquilo que poderia ser feito se tivessem sido vivificados pelo Espírito Santo, serão então responsáveis a Deus. Então, eu e você somos responsáveis pela salvação de alguém. Mas ela diz também que a salvação pertence a Deus. Mas Deus usa indivíduos como instrumentos, usa você como a instrumentalidade da missão. E ela diz aqui, a humanidade, tirando sua eficiência da grande fonte de sabedoria, torna-se um instrumento, a agência operadora por meio do qual o Evangelho exerce seu poder transformador. Você sabe, Deus poderia ter enviado anjos, mas Ele conta comigo e com você. E você tem também a dimensão escatológica. Para Ellen White, a questão é muito simples. A missão está conectada com a volta de Cristo, com os eventos relacionados com o tempo do fim. E ela diz que a vinda de Jesus está condicionada ao cumprimento da missão. Aliás, ela está também fazendo referência ao próprio Evangelho de Mateus, que diz: será pregado esse Evangelho em testemunha a todas as nações e então virá o fim. E ela complementa, ela diz: a vinda do Senhor, não será retardada para além do tempo em que a mensagem for levada a todas as nações, línguas e povos. Lembra, por exemplo, do povo de Israel dando voltas e mais voltas no deserto do Sinai, pela desobediência. Eu penso que nós também estamos nesse mundo dando voltas, quando nós já poderíamos ter cruzado os umbrais de uma nova terra. Pela nossa fidelidade, a volta de Jesus pode ser apressada.
abreviada. Esse é o elemento motivador da missão. De fato, Pedro diz em 2 Pedro 3, 12, que devemos não apenas amar, mas apressar a vinda do Senhor, pelo qual os céus serão destruídos, os elementos em fogos arderão. E ela diz assim, é privilégio de todo cristão não só aguardar, mas mesmo apressar a vinda do Senhor Jesus Cristo. E ela diz aqui mais, dando o evangelho ao mundo está em nosso poder apressar a volta do nosso Senhor. E ela é enfática, não cabe apenas aguardar, mas também apressar o dia de Deus. Agora, naturalmente, que se esse é o elemento motivador da missão, você também tem um outro elemento desmotivador. Pela nossa falta de fidelidade, pela nossa lentidão, marasmo, nós não apenas não apressamos a volta de Cristo, mas nós podemos atrasar a vinda de Jesus. E de fato, ela diz assim, se todo atalaia sobre os muros de Sião houvesse dado a trombeta um sonido certo, o mundo haveria, antes dessa data, ouvido a mensagem de advertência. E agora ela termina, a obra, porém, acha-se com atraso de anos. De anos. E ela comenta mais, longamente tem Deus esperado que o espírito de serviço se apodere da igreja, de maneira que cada um trabalhe para ele segundo a sua habilidade, e então Jesus retornará à terra. Se por um lado, pela nossa fidelidade podemos apressar, pela nossa infidelidade nós podemos atrasar a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas há uma terceira dimensão, não apenas soteriológica, não apenas escatológica, mas há também a dimensão eclesiástica. Ou seja, a missão está relacionada também com o estabelecimento de comunidades. De fato, o Senhor Jesus Cristo disse, faça discípulos de todas as nações. Ou seja, discípulos devem ser organizados em comunidades em vários lugares. Então, para Ellen G. White, a missão da igreja não é apenas pregar dentro dos seus templos, mas é estabelecer comunidades, igrejas, em vários lugares. Para ela, o plantio de novas igrejas faz parte da missão. É o coração também da missão. E ela enfatiza aqui dizendo, igreja após outra deve ser estabelecida. Ela diz, novos territórios devem ser trabalhados por homens inspirados pelo Espírito Santo. Novas igrejas devem ser estabelecidas e novas congregações organizadas. Então, nesse momento, você já deve estar pensando em bairros, em vilas, em cidades onde não há ainda a presença de uma comunidade adventista. E o Espírito de Deus já deve estar trabalhando no seu coração e começando a movê-lo em direção a se unir a um grupo, a organizar alguma equipe e fazer planos para alcançar essas pessoas. Então, para Ellen G. White, a missão da igreja não é apenas koinonia, não é apenas comunhão. Comunhão é bom, mas devemos sair de dentro dos limites das quatro paredes e passar a cumprir o querigma, a pregação do Evangelho em novas comunidades. E para isso ela disse, todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. E eu concluo esse bloco dizendo que para Ellen G. White a missão da igreja tem que ver com a salvação de almas, fazer discípulos, novos membros batizados. Isso é bonito, mas a missão envolve mais do que isso. Envolve também o abreviamento ou o atraso da volta do Senhor Jesus Cristo. Isso parece ser forte, essas palavras, mas para ela, pela nossa fidelidade, nós podemos adiantar ou atrasar a volta de Cristo. E para ela também, a missão é cumprida não apenas quando indivíduos são levados a uma conversão, quando discípulos são feitos, mas quando comunidades são organizadas, quando grupos, quando igrejas são organizadas em novos lugares, através do plantio de novas igrejas. Agora que vimos alguns conceitos de Ellen G. White e algumas dimensões acerca do conceito de missão, na sua mente pode estar perguntando, como agora realizar a missão? Que tipo de estratégias devo usar para levar o Evangelho a todas as cidades, bairros, vizinhos que ainda não conhecem? Há pelo menos duas estratégias que podem ser aplicadas aqui.
ao crescimento centrípeto e ao crescimento centrífugo. A palavra centrípeto dá a entender de algo que vem de uma extremidade em direção a um centro. E a palavra centrífugo sugere algo de um centro para a extremidade. Então, o que você pensa ser o melhor conceito para desenvolver a missão? De um centro para fora ou de fora para dentro? Ambos os conceitos são importantes e interessantes. Veja, por exemplo, a missão centrípeta. Originalmente, especialmente nos tempos do Velho Testamento, era uma missão bastante praticada. Se as pessoas queriam se converter, elas deveriam vir a Israel. O templo era o centro de atração. Você pensa, por exemplo, em Naamã, ele teve que vir a Israel. E outros indivíduos, como por exemplo a rainha de Sabá, ela teve de vir para ter contato com Salomão. Naturalmente que no Velho Testamento havia outros exemplos de missão centrífuga, como Jonas, por exemplo. Mas a palavra-chave da missão centrípeta é a seguinte: você quer ser salvo? Então, vinde, venham. Só que quando o Senhor Jesus Cristo aparece, ele introduz um novo conceito de missão. Missão centrífuga. Ou seja, ao invés de esperar que as pessoas venham, vocês devem ir. Vocês devem ir. Esta foi a novidade que o Senhor Jesus Cristo introduziu. E a melhor expressão verbal da missão centrífuga é ide. Ide a todas as nações. Agora, foi fácil para o Senhor Jesus Cristo mudar este paradigma? Não. Foi difícil. Eu diria foi até mesmo traumático. Porque a ideia de sair de Jerusalém, ir à Judéia, Samaria e a todos os confins do mundo, era algo que mexia com a estrutura do povo judeu. Você vê, quando ele deu a missão em Mateus 28, ele diz, não esperem que as pessoas venham, mas ide, façam discípulos de todas as nações. E aqui em Marcos 16, 15 diz, ide, pregai o evangelho, quem crer e for batizado será salvo. E em Lucas 24, uma outra versão da grande comissão, ele diz, vocês serão testemunhas destes fatos. Mas, qual foi a reação da igreja apostólica? Será que a igreja assimilou esses conceitos do Senhor Jesus Cristo com facilidade? Não! De maneira alguma. Isso criou um trauma. Inicialmente, quando lemos o livro de Atos, nós vemos que a igreja estava ali, em torno do templo. Em Atos 2,46, diz que eles estavam se reunindo diariamente, de casa em casa, no templo. Em Atos 3,1, mostra que eles faziam milagres à porta do templo. Em Atos 6,7, mostra a igreja ainda envolvida com alguns problemas com os gregos. Mas eles estavam ali. Achavam que eram os defensores da doutrina. E a igreja se concentrava em Jerusalém. Naturalmente que a ideia de gentios ainda estava muito forte no coração deles. Por exemplo, em Atos 10, para que Pedro entendesse a missão, você sabe, Jesus teve que mostrar-lhe toda aquela visão do lençol. E ele ainda tinha resistência à evangelização. Lá no livro de Gálatas, ele ainda teve uma reação negativa. Ele comia com os gentios, mas com a chegada de judeus, ele rapidamente se esquivou deles. E como a igreja se demorava em produzir uma missão centrífuga, como a igreja ainda se demorasse a perceber as necessidades de um mundo não alcançado, Deus tinha seus planos. E o que foi que Deus fez? No livro de Atos, no capítulo 8, versos 1 a 4, Deus permitiu uma grande perseguição. E é interessante o que ocorreu nessa época. Porque a Bíblia diz no capítulo 8, verso 4 de Atos, que como em consequência desta grande perseguição, os crentes, os cristãos iam a todos os lugares, fazendo o quê? Pregando o evangelho. Alguns deles, em Atos 11, foram ao Chipre, depois foram a uma região chamada a Antioquia da Síria, uma cidade a poucos
quilômetros ao norte de Jerusalém, e gradualmente, a partir dali, eles alcançaram o mundo através da pregação de Paulo. Mas foi ali na cidade de Antioquia, da Síria, que o Espírito Santo organizou uma equipe pioneira, uma equipe evangelística. E foi numa reunião de culto que o Espírito Santo disse: separai-me Paulo e Barnabé para a obra da evangelização. E que obra? A cidade de Antioquia se tornou o ponto de partida, a igreja-mãe, de onde as 3 viagens missionárias de Paulo para plantar novas igrejas no continente asiático e no continente europeu saíam e terminavam. E assim Deus produziu uma missão centrífuga, uma missão de alcançar o mundo inteiro. E se nós voltássemos agora um paralelo, aliás, se nós começássemos a comparar as igrejas que temos hoje em dia, e você a essa altura comece a pensar na sua própria igreja, que tipo de missão é desenvolvida na sua igreja? Uma missão puramente centrípeta, ou seja, as pessoas têm que vir à sua igreja para se tornarem salvos, ou há equipes que saem da sua igreja e começam a procurar essas pessoas onde elas estão? Então, quais são as características de uma igreja que tem unicamente missão centrípeta? São aquelas que só se preocupam com a preservação dos crentes. São aquelas igrejas que têm programas, quando o objetivo do programa é simplesmente nutrir. A igreja se torna uma espécie de um clube social. A igreja se torna um transatlântico, um cruzeiro luxuoso, onde todas as programações giram em torno da igreja. Mas esse não é um conceito de igreja. A igreja não é apenas não deve ser um transatlântico em cruzeiro, mas um barco de pesca, que muitas vezes cheira peixe, mas é eficaz na obra de salvação. Então, uma igreja que tem programas evangelísticos, mas ela simplesmente toma a igreja como centro desses programas evangelísticos. Ela não procura ir à comunidade, ela não procura se distribuir em novas igrejas. Essas são igrejas puramente centrípetas. Elas têm o seu lugar, mas Deus também quer uma igreja centrífuga. Igrejas que têm equipes evangelizadoras para organizar a obra de evangelização em novos lugares. Ela começa a organizar pequenos grupos nas comunidades e logo ela começa a visualizar pequenas congregações ou igrejas em bairros, em cidades ainda não alcançadas. E ela se preocupa com a multiplicação de novas igrejas. Eu penso que esta é um conceito interessante para o cumprimento da missão. Eu estou convicto de que esse seria o melhor modelo para o crescimento da igreja adventista. E se você voltar um pouquinho ao tempo, e nós pudéssemos voltar aqui à experiência inicial dos adventistas, você vai ver claramente a missão centrípeta e centrífuga. Veja, por exemplo, quando aqueles indivíduos descobriram a doutrina da porta fechada. Os horizontes missionários se fecharam, porque para eles o Espírito de Deus havia sido retirado. Não havia necessidade de pregação do Evangelho. Que tipo de missão é evidente nesse período? Centrípeta ou centrífuga? Centrípeta. Só se preocupavam com a nutrição dos crentes já estabelecidos, com aqueles que haviam passado pelo desapontamento de 1844. Não havia mais iniciativas em alcançar pessoas que estavam fora. Agora veja este outro problema que começou a se desenvolver. Com o passar do tempo, a missão centrípeta ficou mais evidente entre os adventistas. Reparem, um problema começou a surgir no movimento. A centralização de crentes em um só lugar. E a serva de Deus começou a reclamar, a ficar um pouco agitada com esse negócio. E ela começou a dizer o seguinte: alguns dos que estão vindo tinham responsabilidades e cargos nas pequenas igrejas, onde sua ajuda e força eram grandemente necessárias. Mas o que está acontecendo? Quando eles chegam a Battle Creek, se encontram com tal quantidade de membros que eles estão enterrando o seu talento. Ou seja, Battle Creek se tornou a meca do adventismo. Tudo estava ali. Tinha ali a maior instituição de saúde de destaque no mundo, o sanatório de Battle Creek. Tinha ali a Review and Herald, que era grande publicadora, e não era pequena naqueles dias. Havia ali também a maior igreja, o mega templo dos adventistas, o Dime Tabernáculo, estava ali. Ali estava também a sede da igreja e o único colégio da organização, o Colégio Adventista de Battle Creek.
E o que estava acontecendo? Ora, todo mundo queria ir para Battle Creek. E eles começaram a largar, a abandonar as pequenas congregações, onde o seu talento era grandemente necessário, e começaram a se aglomerar em torno de Battle Creek. Que tragédia. Eu imagino, então, que centro de fofoca que não começou a surgir ali na cidade de Battle Creek. Todos queriam estar ali. Todos queriam participar das grandes reuniões do templo. Havia corais, havia boa pregação, os melhores pregadores estavam ali e a igreja estava sofrendo tremendamente nos outros lugares. E qual era o conceito da serva de Deus? Missão centrífuga, missão centrífuga, missão centrífuga. E ela dizia, esta prática de centralizar-se em igrejas grandes não somente ameaça a prosperidade e a vida de nossas igrejas menores, como também está nos privando de cumprir a tarefa que Deus nos tem dado como igreja. E será que esse problema não persiste em nossos dias? Não é melhor nos reunirmos nas grandes igrejas, tem melhor pregação, há ali uma cerimônia de adoração mais organizada, naturalmente que é uma experiência tremenda, mas essa é a melhor maneira de cumprir a missão que Deus tem dado a nós como povo, nos reunirmos, enterrarmos os nossos talentos em igrejas onde há uma competição por tarefas. Senhores, você sabe, a serva de Deus começou a lamentar e a reclamar mais e mais a respeito dessa tragédia, ao ponto dela escrever aqui que como um povo temos corrido o perigo de concentrar demasiado interesse em um só lugar, no caso Battle Creek. E ela diz, isto não é realizar a obra com bom juízo e sabedoria. Agora, diz ela, devemos despertar interesse nas cidades principais. Deve-se estabelecer, preste atenção nisso, numerosos centros pequenos, em lugar de uns poucos centros grandes. Para ela, não cabe no movimento adventista estabelecer megatemplos, como tem algumas denominações. E alguns dos nossos membros veem isto e ficam tendo uma inveja, mas isso não é o plano de Deus. O plano de Deus são numerosas pequenas igrejas em todos os lugares. É verdade. Quem sabe uma ou outra grande centro, igreja como uma referência, mas como regra, numerosos centros pequenos. E reparem, como nos dias do Novo Testamento a igreja se demorava em sair de Jerusalém e Deus usou a perseguição para movê-los para a missão. Quais foram as ferramentas que Deus usou para tirar a igreja de Battle Creek? Você conhece a nossa história. Primeiro, fogo no grande tabernáculo de Battle Creek. A história mostra como os bombeiros jogavam água e a água parecia gasolina, mas os crentes continuavam em Battle Creek. E então veio o segundo fogo. Fogo na Review and Herald. Eles estavam ali publicando um livro contrário à vontade de Deus. Mas os sinais eram evidentes. O povo deveria sair de Battle Creek. O povo deveria buscar se espalhar por lugares onde ainda o evangelho não havia sido pregado. Ainda houve alguns que resistiram à ideia. Mas então, a cortina se fecha com um outro ato. O grande mega templo dos adventistas, o Dime Tabernáculo, que alguns dizem que cabia cerca de 3.000 pessoas, de repente pegou fogo. E os adventistas então começaram a se espalhar pelas cidades ao redor e graças a isso se tornou um movimento mundial. Agora, quero sugerir uma estratégia para uma maior multiplicação de igrejas. No passado a igreja teve aqui o chamado Projeto Pioneiro. Você sabe, algumas unidades de escola sabatina deveriam se despedir das suas igrejas e saíram para fundar as pequenas escolas sabatinas filiais e se tornar um embrião de novas congregações. Isso foi um plano que deu um grande ímpeto ao crescimento da igreja naqueles dias. Mas hoje temos a necessidade ainda de planos que tendam à multiplicação, de projetos de evangelização que não tomem em consideração unicamente a igreja como centro, mas que se multipliquem em novos lugares. Quem sabe as casas de famílias, os pequenos grupos, já se tornem essas igrejas em miniatura. E a vantagem é que não apenas cumpre o programa apostólico, mas essas igrejinhas no lar, elas começam a
avaliar a receptividade, a resistência de determinadas comunidades antes que nós nos aventuremos em erguer ali um templo. Mas eu concluo essa sessão de treinamento dizendo o seguinte: a missão centrífuga cumpre melhor o plano de ação da igreja. Essa é a vontade de Deus. A missão centrífuga nos leva a não apenas olharmos para as comunidades não alcançadas e levar a eles a palavra de Deus, mas também estabelecer uma rede, um grande movimento de multiplicação de igrejas. E você, o que está pensando fazer? Deus está movendo o seu coração. Ele quer usar você como um desses pioneiros. Deus quer usar você como alguém que há de levar a tocha da verdade a um bairro, a uma vila, a uma cidade onde ninguém conhece a mensagem ainda. Você vai receber mais treinamento, mas comece a orar por isso. Comece a orar para o cumprimento da grande comissão do Senhor Jesus Cristo. Jesus precisa voltar e certamente Ele conta com você e comigo também. Que Deus o abençoe.